A palavra do Senhor diz que o Senhor nos deu autoridade. Amém? Nós temos autoridade. Você tem autoridade sobre a sua vida, sobre qualquer circunstância, seja ela enfermidade, seja ela qualquer circunstância contrária. Você tem autoridade no nome de Jesus. O Senhor nos deu essa autoridade. Amém? Ele disse aos discípulos que os discípulos fariam obras maiores ainda do que ele. Amém? E nessa noite eu quero compartilhar sobre a fé. Nós precisamos dela, amém? A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar ao Senhor. Todos aqueles que se aproximam de Deus, amém? E creem que Ele existe, precisam confiar nele, amém? E vendo a passagem de quando Jesus acalma a tempestade, se você for ler lá em Marcos 4:35, do 41, vai falar sobre quando Jesus convida os discípulos para atravessarem o mar da Galileia. Amém? E aí, durante aquela viagem, tinha ali muitas pessoas que conheciam o mar. Amém? Porque o pescador, ele é habilidoso. O pescador, quando ele vai para o mar, ele tem uma experiência, amém? A cada tempestade, a cada embarcação, a cada circunstância que ele passa no mar, ele vai adquirindo experiência no mar, amém? Então embarcaram ali não só os discípulos, mas também homens experientes dentro daquele barco, homens que conheciam o mar, amém? Eu assisti um filme de um surfista e foi era real, né? Aconteceu esse filme, era verídico. E nesse filme, o rapaz, ele era assim, desde criança ele queria pegar a onda, e era aquela onda mais perigosa que existia. E aí ele encontra então um surfista profissional, e esse surfista resolve então, de tanto o garoto insistir, resolve treinar ele. E aí aquele surfista profissional começou a levar ele no mar. E aí ele ficava lá horas e horas e horas sentado na prancha. Poxa, mas peraí, eu não vou pegar aquela onda? Ele, não, primeiro eu preciso te ensinar. Primeiro você precisa conhecer o mar, para depois pegar a onda. E aí ele começou a estudar, ele começou a se interessar, ele começou o vento norte, vento não sei o que, e aí a velocidade do vento, ele ficou especialista naquilo. E eu acredito que entraram ali no barco pessoas que eram também especialistas no mar. Só que eles entraram no barco e deixaram a fé lá na praia. Eles falaram assim: para que a gente vai levar a nossa fé? Para que levar fé? A gente tem o nosso conhecimento, a gente conhece o mar, a gente já é experiente. Para que nós vamos levar fé? Deixa a fé lá no barco, deixa a fé lá na praia. E aí quando eles chegam a certa altura, e aí Jesus, Deus, Ele manda aquela tempestade, porque Jesus queria ensinar a eles. Jesus queria dar uma lição ali para eles. E aí durante aquela viagem, o que acontece? Jesus dorme. Jesus, ele vai dormir. E aí a tempestade vem, e as ondas começam a afundar, e as ondas começam a vir, né? E as ondas começam a vir, e aí o barco começa a balançar. E quando as ondas vêm, quando as circunstâncias vêm, quando a tempestade vem, sabe qual é a nossa primeira reação? É culpar Deus. Deus, por que isso? Por que aquilo? Por que aquilo outro? A nossa primeira reação, quando vem as tempestades da nossa vida, quando vem as circunstâncias, nós culpamos a Deus. E aí o que acontece? Durante aquela tempestade, sabe o que Jesus esperava deles? Sabe o que Jesus esperava deles? Eles já tinham andado com Jesus, já conheciam, já tinham visto os milagres. Jesus queria que eles estendessem a mão, repreendessem o vento, em nome de Jesus. Ou então eles falaram assim, se eles tivessem fé, eles falariam assim: olha aqui, ô mar, vento, tempestade,
Em nome de Jesus que está aqui dormindo, nós repreendemos esse vento, repreendemos essa tempestade, e a tempestade seria acalmada. Sabe qual é o problema? Sabe qual foi o problema deles? Eles não tinham fé. O que Jesus fala para eles? Ô homens de pouca fé, de pequena fé. E nós precisamos ter fé. Nós precisamos ter fé. Nós precisamos ter fé. Amém? Seja em qualquer circunstância da nossa vida. Seja em qualquer circunstância. Se vem enfermidade, Senhor, o Senhor levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. Em nome de Jesus, eu dou uma voz de comando e repreendo essa enfermidade agora. Acabou. O Senhor nos dá essa autoridade. Mas sabe por quê? Que nós culpamos a Deus? Por falta de maturidade. Porque ainda somos imaturos. Eles ainda eram imaturos. Estavam todo o tempo com Jesus. Viam os milagres. Mas não tinham fé. Não tinham fé. Cara, os discípulos ali, eles não precisavam de uma fé extraordinária. Certo? Eles não precisavam. Eles não precisavam. Sabe por quê? Porque quando nós enfrentamos a tempestade, quando nós enfrentamos as circunstâncias, eles tinham um respaldo. Quem era o respaldo ali dentro do barco? Cristo. Nós temos um respaldo. Cristo é o nosso respaldo. Amém? Nós temos um respaldo. Então não precisava de muito. Não precisava de muito. E era isso que Jesus queria ensinar a eles. Não confiar nas suas habilidades humanas. Se nós confiarmos em nossas habilidades humanas, nunca nós veremos o poder de Deus. Nunca. Porque a fé é algo sobrenatural. É algo sobrenatural. A Bíblia diz que sem fé a gente não pode agradar a Deus. Um coração desconfiado diante do Senhor, você precisa ter fé. Confiar no Senhor. A primeira coisa, a gente culpa Deus. E a segunda coisa que eu coloquei aqui, o desespero. A segunda coisa é o desespero pela falta de fé. Eles ficaram desesperados. Amém? O que eles falaram para Jesus? Mestre, não se te dá que morramos. O Senhor não vai fazer nada? O Senhor não vai fazer alguma coisa? Então não deixe que o desespero roube a tua fé. Roube a tua fé. Você tem uma palavra. Você tem uma palavra. Você tem uma palavra. Você tem uma palavra. Às vezes, quando a gente começa a buscar o Senhor, quando a gente começa a ter um relacionamento com o Senhor, às vezes o inimigo vem. Ele vem querer nos perturbar. E ontem eu já estava deitado e nós estávamos assistindo um filme. E aí o pastor e a Carol dormiram. Só ficou eu e o Daniel. E depois o Daniel dormiu. E aí só ficou eu. E aí ele veio me perturbar. Mas eu falei, não, eu tenho uma palavra. E aí eu comecei a falar em voz alta. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus. E aí eu comecei a falar em voz alta. Eu comecei a declarar, eu falei, aqui não, sai em nome de Jesus. Nós temos autoridade, o Senhor nos deu. O
Senhor nos deu essa autoridade. Não precisa fazer campanha, não precisa ninguém pôr a mão na sua cabeça. Jesus já te deu essa autoridade. Você tem ela nas tuas mãos. Não precisa fulano de tal, ciclano não sei das quantas, pregador não sei da onde. A autoridade está dentro de você. Você sabia disso? Você às vezes tem mais autoridade de quem está aqui, ó, com o microfone na mão. Porque a nossa vida, nós portamos Cristo. Por isso nós andamos em autoridade. É o que nós carregamos, é o que nós portamos. Diabo nenhum aguenta, inferno nenhum aguenta. Em Salmos diz que a santidade convém à casa do Senhor. Quem é a casa do Senhor? Quem é a casa de Deus vivo? Somos nós. Nós somos o templo do Espírito Santo. Ele habita dentro de mim e de você. Ele habita dentro de mim e de você. E quando nós andamos e deixamos que Cristo seja gerado dentro de nós, e começamos não viver para nós mesmos, mas viver a vida de Cristo, então nós temos autoridade. Nós temos autoridade. Amém? O diabo não conhece o seu futuro, mas ele conhece o seu passado. Mas ele vê em você Cristo. Cara, quando nós começamos a viver uma vida mesmo verdadeira em Cristo, não de religião, não de tradição, não de fachada, não de aparência, mas uma vida com o coração rasgado, um coração aberto. Você está entendendo? Um coração que se arrepende, um coração que volta lá, pede perdão. Errou, tropeçou, peço perdão, me humilho diante de Deus. Cara do céu. Ele quer que você esteja firme. Esteja firme. Eu tenho uma palavra. Gálatas 5:1. Estais, pois, firmes. Firmes. O maior preço que nós enfrentamos é no campo das nossas emoções. Por isso você deve guardar o seu coração e manter-se firme na palavra que Deus lhe entregou. Então guarda o teu coração. Não deixe o diabo te enganar. Se você tem uma palavra, Deus é fiel. O Senhor, Ele vela pela sua palavra. Deus, Ele vela pela palavra. Amém? Outro ponto importante é onde você coloca a sua fé. O apóstolo Tiago diz que é necessário que todo aquele que se aproxima de Deus, Deus não obriga ninguém a fazer. Deus não obriga. Amém? Mas se você se aproxima de Deus, você precisa ter fé e crer que Ele existe. Diante de qualquer circunstância, diante de qualquer problema. Você já viu aquela pessoa que tem câncer? Se ela se entregar, é mais rápido. Mas se ela lutar, ela vive mais. Nós vemos, igreja, que a multidão acompanhava Jesus pelos benefícios próprios e pessoais, pelos milagres. É o que nós vemos hoje em dia. É o que nós vemos hoje em dia. As pessoas só se relacionam com Deus na hora do aperto. Só se relacionam com Deus quando estão precisando de alguma coisa. E a multidão era assim, interesse.
Só estavam com Jesus por aquilo que Jesus podia oferecer. Mas os mesmos que andavam com Jesus, sabe o que eles falaram? Crucificam. Crucificam. O apóstolo Paulo diz que os meninos espirituais, eles nunca se comprometem com as exigências da palavra que recebem. A multidão estava ali ouvindo, mas não queria se comprometer. Porque que Jesus falava? Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Porque a palavra de Deus, ela é água. A palavra de Deus é água que limpa. A palavra de Deus, ela traz à tona o pecado. A palavra de Deus, o pecado não fica escondido, ele é revelado. A palavra limpa, ela transforma, ela modifica, ela muda o modo de agir, de pensar. É a palavra de Deus que transforma. É a palavra de Deus. Avivamento não é pessoas caindo. Avivamento não é shows. Avivamento não é ajuntamento de pessoas. Avivamento é pessoas se convertendo, saindo do crime, saindo das drogas, e tendo vidas transformadas. Porque a igreja, irmãos, Jesus deixou e instituiu a igreja para transformar essa terra, para transformar a terra. Nós vemos grandes homens no passado, que onde eles chegavam, aonde eles chegavam, a criminalidade ia embora. Aonde a igreja chegava, traficantes se convertiam, chefes de gangue se convertiam pelo poder de Deus que operava. E cadê a igreja, irmãos? Cadê a igreja? Cadê a igreja? São tão egoístas, só pensam em si próprios, tão egoístas. Mas a Bíblia diz que haveriam homens amantes de si mesmos. Se você for ler lá, nos últimos dias nós temos visto isso. E eu assisti um filme tão interessante de um pastor que o sonho dele, ele era de uma igreja de alto escalão nos Estados Unidos. E aí o sonho dele era fazer parte lá, era ser o principal, né, junto com o pastor ali, o pastor presidente, tal. E aí o que acontece? O pastor manda ele lá para Atlanta. Atlanta, uma cidade onde tinha desigualdade, onde tinham favelas, onde tinha criminalidade. E aí, tão interessante naquele filme, a parte que eu mais gostei foi quando o pastor quando ele foi de mudança, e aí ele começou a ver que a ficha dele começou a cair. E o interessante é que ele começou a amar aquelas pessoas. Ele começou a amar aquelas vidas. E aí a parte que eu mais gostei foi quando ele estava saindo com a esposa, e aí um homem estava meio alcoolizado, ele começou a agredir o filho dele. Só que até então o pastor não sabia que aquele homem, ele era alcoolizado. E aí ele foi chamar a atenção daquele homem. E aí sabe o que o homem fez? Puf, deu um soco nele. E aí o filme tal, e vai. E aí no final, gente, vocês não acreditam, quem que aparece lá? O menininho, o homem e a esposa. E ele falou: pastor, me desculpe, porque eu tinha problema com álcool, né? Mas o amor daquele pastor transformou a vida daquele homem. Não precisou ele falar nada. Não precisou ele falar nada. Porque a igreja o Senhor estabeleceu a igreja para transformar, amém, irmãos? Para transformar essa terra, para transformar. E há uma grande diferença daquela multidão que escutava
e aqueles que ouviam. Porque há uma grande diferença entre você escutar e você ouvir. Você escutar, eu estou falando aqui a palavra, você está ouvindo por este ouvido e soltando por este. Você ouvir a palavra é você ouvir e guardar no seu coração. E não deixar que nem nada arrebate a palavra que foi liberada no teu coração. Aquela multidão, elas escutavam, mas elas não ouviam. E quando as pessoas escutam, é porque o conhecimento que elas têm é melhor do que a palavra que elas estão recebendo. Essas são as que escutam. Já viu? A pessoa que analisa o culto. As pessoas que analisam o culto. Olha aí, não, é aqui ó, pastor aí fica falando gíria aí ó, pastor tá errado. Ai, nossa, olha o linguajar do pastor. Isso não é isso não é ético. Olha como é que eles falam. Nós falamos como Cristo falava. Sabe por quê? Porque Jesus não complicava nada. Porque o evangelho é simples. O evangelho de Cristo é simples. Jesus poucas vezes pregava nas sinagogas. Poucas vezes Jesus pregava nos templos. Jesus saía lá fora e pregava para as prostitutas. Pregava lá fora. Lá fora. Jesus fazia o ministério dele lá fora. Não era dentro da igreja. E eles falavam assim, entre eles: por que é que nós vamos ouvir um carpinteiro? Nós estamos aqui para ouvir um carpinteiro. Aí sabe o que Jesus fala? Jesus fala assim, ó: porque o coração desse povo endurecido, ouviram de mau grado com seus ouvidos, e fecharam seus olhos para que não vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, e compreendam com o coração, e se convertam, e eu os cure. Sabe qual é o problema das pessoas? É que elas vão no culto, mas elas não vão para ouvir o que Deus tem para falar com elas. Elas não ouvem. Você já foi em algum lugar que teve uma grande concentração de pessoas e uma pessoa famosa vai estar naquele lugar? E muita gente e depois as pessoas saem. O que foi falado? Ah, não sei. O que foi ministrado? Ah, não sei, mas a palavra estava... Eu gostei da palavra. Por quê? Porque estão aqui, ó, Jesus falou: ouviram de mau grado com seus ouvidos, fecharam seus olhos para que não vejam com os olhos e ouçam com os ouvidos e compreendam com o coração e se converta e eu os cure. Porque é no coração. Tudo parte no coração. Amém? É tudo no coração. E tudo brota do coração. Às vezes nós pensamos uma coisa e desce ao coração. Certo? Às vezes você tem um desentendimento com uma pessoa, mas se você deixar descer no coração, a raiz de amargura vai ser gerada dentro do seu coração. Porque você não pode deixar entrar, descer no coração. Por quê? Porque Jesus queria curar eles. Jesus queria libertar eles. Jesus queria que eles abrissem o coração para Jesus. E só quando a gente abre, só quando a gente expõe, só quando a gente fala para Ele, quando a gente erra, quando a gente pisa na bola, sabe? Não precisa maquiar nada. Não precisa. Gente, no novo pacto, o véu ele foi rasgado de alto a baixo. Nós temos livre acesso ao Pai. A Bíblia diz entrar com ousadia na presença do Pai. Por quê? Porque nós temos essa liberdade. Jesus conquistou. Jesus conquistou.
Mas a religião não, ela andava sempre bem arrumada, andava sempre nos trinques, mas o coração preto, sujo, não deixava a luz entrar, não deixava a palavra de Cristo entrar. E aí, irmãos, Jesus conhecia o que eles pensavam. Deus é onisciente, onipresente e onipotente. Deus é onisciente, Ele sabe tudo que nós pensamos. Ele conhece os nossos pensamentos, amém? E aí quando nós vemos lá em Mateus 17:5, deixa eu só abrir aqui para eu não errar, amém, irmãos? 17:5. Vai ser rápido, tá bom? Agora eu tô aprendendo, tô anotando tudo aqui no meu caderninho, os versículos, tá bom? Pra adiantar. Porque igual é interessante, né, gente? Eu não sei mexer nada desses negócios de tablet, esses iPads, essas coisas aí. Não é comigo, não. Até celular eu nem sei atender direito. E aqui vai falar assim, ó, que passados 6 dias Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João. Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago, os levou em particular ao alto monte. Ali foi transfigurado na presença deles. Sua face resplandeceu como o sol e suas vestes tornaram-se brancas como a luz. De repente surgiram à sua frente Moisés e Elias, conversando com Jesus. Expressando-se Pedro, disse a Jesus: Senhor, é bom estarmos aqui. Se desejares, farei aqui 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Enquanto ele ainda estava falando, uma nuvem resplandecente os envolveu, e dela emanou uma voz dizendo: Este é meu filho amado, em quem me regozijo. A ele atendei. Ou em outras versões fala: a ele ouvi. O que Deus falou para eles? Ei, gente, o que vocês estão querendo? Vocês só têm que ouvir ele. Vocês só têm que ouvir ele. Ao ouvir isso, os discípulos prostraram-se com o rosto em terra e ficaram atemorizados. Então Jesus, aproximando deles, tocou e disse: Levantai-vos e não temais. Quem que deu a ideia? Quem que deu a ideia? Pedro. Porque Pedro ainda era imaturo. Certo? Pedro ainda era imaturo. E às vezes a imaturidade. Olha o que ele falou: Ah, Jesus, como é bom nós estarmos aqui. Vamos fazer aqui uma tenda para a ti, uma tenda para Moisés, outra para Elias. Sabe por quê? Porque nós somos adorador por essência. Sabia disso? Nós somos adorador por essência. Você pode ver as pessoas aí no mundo, elas bebem, elas fazem tudo o que elas fazem é para preencher um vazio. Elas buscam algo que preenche esse vazio. Por quê? Porque nós nascemos para adorar a Deus. O Senhor nos fez adoradores por essência. Eu estava vendo na Índia, não sei se tem 3 milhões ou 6 milhões de deuses. Se tiver um palito de fósforo, é um Deus para eles. E nós temos o Deus vivo. Amém. Mas não cremos. Não cremos que Ele existe, que Ele é galardoador do que os buscam. Ele é galardoador do que os buscam, gente. Então cadê a nossa fé? Ficou lá na praia, a sua fé? Ficou lá na praia, você deixou ela lá? Você entrou dentro do barco e falou assim: ó, fé, fica aí, que eu conheço o mar, eu tenho as habilidades. Cara, sem Deus nós não somos nada. Não somos nada.
não somos nada. Nós temos que estudar sim, temos que buscar sim, temos que nos aprofundar sim, precisamos. A gente está no pé do pessoal aqui, gente. Vamos estudar, vamos voltar a estudar. Vamos estudar aí, gente. Quem parou aí? Vamos, gente. Ó, dá tempo aí. Ah, pastor, não dá tempo não. Dá tempo, gente. Vamos voltar a estudar. Sabe por quê? O diabo, ele age na ignorância. Você pode ver, as trevas, elas agem na ignorância. Quando a pessoa vem para a luz, conhece a palavra, conhece a Cristo, é liberto, é transformado pela palavra, ele não tem mais poder. Por quê? Porque a luz chegou, os olhos foram abertos. Os olhos foram abertos. Quem você está ouvindo? É o diabo? É a sua enfermidade? É o seu problema? Quem é que você está ouvindo nessa noite? Essa pergunta é para mim e para você. Quem é que nós estamos ouvindo? O pai disse: ei, peraí. Este é meu filho amado, gente. A ele ouvir, a ele dai atenção. E aí Jesus falou que Jesus queria curar, mas o povo endurecido ouviram de mau grado. Eles ouviam de mau grado e fecharam seus olhos para que eles não pudessem ver e compreendessem com o coração. Porque a palavra de Deus é ela que liberta. Não precisa você fazer nada. Se você ficar aí insistindo, você é um chato. Você já viu aquele parente que não é crente e não está na igreja? Já viu aquela pessoa chata? Aí já vem um chato. Porque não é com palavras, é com ação, é com a sua vida. Nós somos uma carta viva. É através da nossa vida que as pessoas serão transformadas. Opa, peraí, mas é diferente. Eu também quero ter a vida. Já viu como Jesus é lindo, cara? Às vezes a pessoa vem do mundo das drogas. Aí Jesus salva, Jesus liberta, Jesus transforma. E aí aquela pessoa começa a ser diferente. E aí os caras, nossa, cara, você... Lá aqui no bairro era assim, né? Quando sempre tinha aquele grupinho. E aí quando uma pessoa de lá se convertia, e aí, né, todo de terninho lá, e o irmãozinho indo, caminhando. E aí os irmãos, aquele lá, ficou crente, ó. Tá diferente, não mexe com ele não. Porque é a vida da pessoa. Tudo muda, tudo transforma. Jesus vai transformando a nossa vida de dentro para fora. Então é a palavra que limpa. A palavra, ela é a água que tira toda a impureza. Ela revela o pecado, ela traz o pecado à tona. Ela traz o pecado à tona. Então não precisa você fazer nada. Só deixa que a palavra de Deus, o Espírito Santo é quem convence do pecado, da justiça e do juízo. E acabou. Acabou. Não adianta você querer que o seu irmão seja igual a você. Você está entendendo? Se você tem um nível de você busca aí, não adianta você querer forçar a pessoa a ser igual a você, que não vai ser. Cada um tem o seu. Cada um é cada um. Olha no seu dedo, a minha digital não é igual à sua. Todos nós temos uma digital. Se você olhar, nossa, mas é igual. Não é. Não é. Para cada um, Deus tem um propósito. Deus sonhou com você. Para cada um, o Senhor te contemplou antes do espermatozoide do seu pai fecundar o óvulo da sua mãe. Ele já te via. Ele já te contemplava dentro da... Ele já tinha um propósito. E a gente estava falando essa semana que a gente precisa entender os propósitos do Senhor. Entender, sem questionar, fica calado, cale-se. A gente fala demais, a gente reclama demais. A gente é igual o povo de Israel. O povinho para reclamar. E a gente é igual. Nós não somos diferentes, nós somos iguais.
Então aquieta-te. Cala. Não adianta falar. Vai orar, vai buscar o Senhor. Vai buscar o Senhor. Irmãos, essa semana pessoas falaram comigo. E eu falei, eu não tenho solução. Eu não tenho resposta para todas. Eu não tenho resposta. Mas eu tenho um Deus no céu que é poderoso. E Ele pode fazer. Então eu vou entrar em oração. Eu vou entrar em jejum. Mas eu vou fazer alguma coisa. Eu não vou me conformar. Você está entendendo? Você porta Cristo. Você carrega Cristo. Nós temos autoridade. O Senhor nos deu. Não podemos nos conformar. Está entendendo? E é terrível, irmãos. Terrível, terrível. Às vezes o diabo ele vinha na minha cama e querendo me matar. Estou falando isso diante de Deus. Vinha me enforcar, querendo me matar. Eu falava assim no meu consciente: você pode matar esse corpo, mas o meu espírito você não mata. E aí eu falei: não, peraí. E aí ontem ele saiu, mas saiu queimado. E agora não chega nem na porta. Nem no meu quarto ele chega. Porque, irmãos, ele é o acusador. Amém? Ele vai acusar o teu passado. Todo o teu passado ele vai jogar na tua cara. Mas sabe o que você fala para ele? O sangue de Jesus já me purificou de todo o meu pecado. Não há mais acusação, não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. E então é a posição em que nós nos portamos. Jesus esperava daqueles discípulos. Jesus esperava. Que decepção. Que decepção. A imaturidade, irmãos, ela nos leva à ruína. A imaturidade. E Paulo fala que primeiro você começa com leite, certo? E depois a comida vai engrossando, a feijoada e uma costela. E aí vai engrossando, certo? E não dá para voltar mais no leite, você está entendendo? Não dá mais. Não dá mais para voltar no leite. Não dá mais. Então tenha fé nessa noite. O Senhor quer que você tenha fé nele. Tenha fé. Tenha fé. Aqueles que não estão aqui vão vir. O Senhor pode todas as coisas. Nada é impossível para o Senhor. Você tem um respaldo. Você tem Cristo dentro do teu barco. Você tem um respaldo que é Cristo. Amém? E se nós andarmos, irmãos, conforme a palavra, se nós temos uma vida santificada, porque lá em Salmos, acho que é 93, fala que Deus fala que a santificação convém à minha casa. Davi fala a santificação. Não tem acusação. Amém? Você tem autoridade. Então, diante de qualquer circunstância, nessa noite, tenha fé que o Senhor, Ele pode todas as coisas. Amém? O problema das pessoas é que elas querem milagre de micro-ondas. Você está entendendo, gente? Quantos segundos leva para fazer uma pipoca? 1 minuto? Não, menos. Esquentar um leite. 30 segundos. Você põe lá o leite, aperta o botãozinho, 30 segundos, né? Tira, tá quentinho. Não é isso.
Você está entendendo? Porque Jesus falou, a palavra diz: buscai o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Então primeiro é o reino de Deus e a sua justiça, e a sua palavra está na casa do Senhor, para que Cristo seja gerado dentro de mim, dentro de você. E as outras coisas, não se preocupem, o Senhor vai acrescentar. Deus vai acrescentar. Amém? Então confia nele. Nessa noite confia. Se você deixou a tua fé lá, vai lá buscar ela lá na praia. Não deixa a tua fé lá na praia, mas creia. A mesma autoridade, Jesus falou que eles teriam, eles podiam ter acalmado aquela tempestade. Amém? Se coloque de pé. Batalhamos aqui nessa noite, amém, igreja? Nós já batalhamos aqui nessa noite. Não há nada que nos impeça, amém? Somente em ti descansarei. Descansa, sou teu e tu és meu. Guia-me para que em tudo em ti confie. Sobre as águas eu caminho, por onde quer. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie. Sobre as águas eu caminho, Senhor, em tua presença. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença.
problema, qual é a tua circunstância. Eu não sei, mas eu quero te dizer uma coisa. Você carrega Cristo. Você é mais que vencedor. Amém? Você é mais que vencedor. Em Cristo Jesus. Nós somos mais que vencedores. Amém? Aleluia, Jesus.